Hoje é dia 16, um dia histórico. Eu vou botar com o algarismo romano como tem que ser e suprimindo ali o último, né? Ótimo. Bom, nós estamos na Academia Brasileira de Letras com Antônio Carlos Sequim. Acaba de assistir num canal de televisão na TV Senado, uma homenagem que foi feita pelo nosso amigo Maurício, muito bom o programa. E eu quero aproveitar a oportunidade hoje, porque outras entrevistas virão certamente, eu queria falar sobre João Cabral de Melo Neto. Você me concede? Pois não. Como é que foi a escolha do João Cabral de Melo Neto? Eu acho que ele que me escolheu, né? É o poeta que escolhe o leitor. Eu estava fora do país, dando aula na França, e por acaso o João Cabral entrou no programa daquele ano. E eu estava pensando no tema da minha dissertação de mestrado. Que ano foi isso? Foi em 77, 70, por aí, né? E recém-graduado eu fui passar 4 anos em Bordeaux. E iria fazer um estudo sobre Raul Pompeia, sobre o Ateneu. De repente eu vi que ali estava um poeta que parecia estar escrevendo para mim. Exatamente. E dei o curso, fiquei encantado, descobri muita coisa e decidi mudar tudo, né? Mudou a minha vida aquele curso. Eu vou escrever sobre João Cabral. E redigi a dissertação lá, trouxe para o Brasil em 79. No retorno eu defendi, me tornei mestre pela FRJ. Coincidência, João Cabral estava no Brasil, numa das suas paragens diplomáticas, e com isso eu pude então entrevistá-lo para obter informações sobre os livros, outros que não tinham entrado na minha dissertação. Eu já estava planejando fazer um estudo exaustivo, completo da obra dele. Ele me recebeu muitíssimo bem, ficou contente em ver a época. E ele era um homem relativamente cedo na época. Ele não era assim muito efusivo, não. Mas para você ter uma ideia, o primeiro contato com ele me deu uma entrevista de 3 horas, e quando terminamos, ainda faltava muita coisa, eu disse: poeta, quando é que a gente poderia continuar? Ele: você pode vir amanhã? Então foram 6 horas de chofre, assim, para mostrar como foi assim, uma sintonia com o ser humano também, além do poeta. E a partir disso eu escrevi, então, meu doutorado sobre João Cabral, meu concurso para titular também, eu escrevi uma conferência sobre ele, com a presença dele, até nesse dia, e mesmo que ele não estivesse recebendo ninguém, que ele estivesse numa fase depressiva, bastava eu telefonar e dizer que queria encontrar com ele, que ele invariavelmente abria as portas da casa dele, me acolhia, ficava o tempo que quisesse, até porque ele sabia, porque eu não ia lá para perder muito tempo falando de banalidades. Eu queria discutir o livro, a obra, né? E creio que isso fazia bem a ele também. Ele vê alguém interessado nas questões da forma, nos temas, né? Ele é um meta-poeta, ele faz muita meta-poesia. Muito. Ele é um poeta com muita consciência crítica daquilo que faz, e de vez em quando ele se surpreende. Poxa, você descobriu isso, eu próprio não havia pensado, mas eu acho que está certo. Como é que você coloca João Cabral de Melo Neto no cenário da poesia brasileira do século XX? Ele é um poeta muito solitário, né? Com essa proclamada tendência dele, autoproclamada, de ser antilírico, de ser amável. Mas, a rigor, ele tem alguns parentescos, não necessariamente com poetas, mas, por exemplo, brasileiros, mas ele tem um poema sobre Graciliano Ramos. E se você compara o estilo de Vidas Secas e o do João Cabral, eu não estou dizendo aqui que Graciliano influenciou diretamente João Cabral. Não, mas é uma linha, é uma família, né? É uma família. E também ele sempre dizia que conhecia pouco a literatura brasileira ou portuguesa, que ele até não gostava muito, porque achava que é uma literatura muito lírica, muito romântica. Que não estava na linha dele. Mas ele gostava de muitos autores espanhóis. Ele fala, por exemplo, do Cid, da literatura medieval espanhola, né? Dos clássicos. Ele sentia... E ele encontrava até uma similaridade geográfica entre o Pernambuco dele e o sul da Espanha, né? Então foi uma sintonia assim, de vida, de paisagem, de tipo de poesia, né? E acabou dando assim essa ligação. Me diz uma coisa, é verdade que ele tinha, por Morte e Vida Severina, um certo distanciamento? Aquilo tem algo de cordel?
Tem cordel, tem cancioneiro romanceiro, tem folclore pernambucano, né? É uma mistura de fontes populares. E eu acho que ele falava mal da morte de Severina, um pouco enciumado com o sucesso enorme que esse texto obteve e oposição às pessoas que não liam. Então, se era tão bom Morte e Vida, ele dizia que era o pior, já era uma maneira de fazer o leitor, entendeu, largar o Morte e Vida e tentar descobrir os erros. Acho que ele ficava com ciúme, como alguém que gostasse, porque ele dizia isso, que todos os poemas dele eram iguais. Ele não via muita diferença de qualidade, né? E via um filho dele, todo mundo cercando de carinhos e os outros todos desprezados. E ele considerava um pouco uma obra menor, que está longe de ser uma obra menor. Não, mas ele dizia isso, eu acho, de propósito. De propósito. Porque, por exemplo, o Rio, também, que eu acho que é um poema até um pouco mais tosco e menos esteticamente realizado do que a Morte de Severina, desse livro, ele nunca falou mal. Porque ele ganhou o prêmio, ele queria até elogiar. Acho que a ideia é essa. Ele era contra, ele tinha que falar mal para as outras pessoas lerem o resto. Mas no fundo ele gostava. Primeiro, que se não gostasse, ele não publicava. Né? Não, ele era muito obsessivo. Segundo, se você comparar as versões de Morte de Severina, pouca gente fez isso, mas não é um poema que ele largou, deixou pronto, falou, não, ele voltava ao poema em outra edição, ele corrigia, lapidava, portanto era um poema no qual ele concentrava atenção, cuidado e zelo, não é nada relaxado ou espontâneo, né? Você pode observar como ele vai aperfeiçoando, e finalmente ele sempre dizia isso, falava mal, porque ele gostava de espetar a Maria Clara Machado. Porque a Maria Clara Machado, filha do Aníbal, ela tinha pensado em Morte e Vida, ela tinha encomendado um alto de Natal para o tablado. Então ela pensou que ele ia fazer um negócio, o nascimento de Cristo, né, os pastores, ali a estrela, a Virgem Maria. Né? E aí quando ela viu aquilo, ela disse, olha, não vai dar, isso é muito complicado para montar, e vai ter que ter muita gente. Em resumo, descartou o Morte e Vida, né? E ele não pensa, pois não deve ser muito bom, nem ela quis. Né? Mas ela tinha outra proposta, outra expectativa. A expectativa não era aquilo que ela pensava, né? E ele sempre dizia, como fosse dar uma espetadinha, né? Ela não quis, mas depois fez o maior sucesso, foi lá na França, em Nancy, né? Mas eu creio que ele tinha algumas pequenas mágoas literárias. Uma era essa, né, da Maria Clara, por razões óbvias ali do teatro dela, não era adequada, ela falou. Outra também, uma pequena mágoa que eu notava, era em relação, por exemplo, a Oswaldo de Andrade e Mário de Andrade, porque eram poetas que, vivos ainda, quer dizer, o Mário morreu pouco depois da estreia de João Cabral, 2, 3 anos, mas o Oswaldo entrou na década de 50, né? E certamente ele, Cabral, tinha na sua juventude esses dois poetas como grandes modelos. E, mais ou menos inexplicavelmente, eles não retornaram nada dos livros que o Cabral mandava. E isso deve ter causado um certo ciúme. E o Cabral até dizia um pouco assim, na ironia dele, né? Eu tenho um título glorioso, porque eu sou o único poeta para quem Mário de Andrade não escreveu. Né? Que o Mário escreveu, qualquer poeta perdido ali tinha a carta do Mário. E ele era o único que não tinha recebido. Olha, eu queria concluir fazendo um comentário e uma pergunta para você. Conheci o João Cabral, por casualidade, com o Reinaldo Jardim e Ferreira Goulart, lá nos anos 60, aqui no Jornal do Brasil, quando era ainda na Avenida Rio Branco. Certo. E ele me pareceu realmente uma figura muito seca, um relacionamento muito legal. Ele não era assim, não? Não, com você, pelo menos, não. Não, eu acho que ele era um cara muito reservado, né? Não era efusivo, de jeito nenhum, a poesia dele também não é. E, curiosamente, ele era uma pessoa muito atormentada, com muitos problemas, assim. Isso não é uma fofoca, todo mundo sabe, né? Da dor de cabeça dele, da depressão, né? E aí a poesia dele, que é tão clara, tão
límpida, né? É exatamente o oposto dele. Então, a gente fala da poesia ser um retrato, não um retrato negativo, porque ali na poesia ele tinha uma clareza, um equilíbrio, que a vida dele às vezes não propiciava isso. E ele também era um pouco arredio, porque ele desconfiava que as pessoas que o entrevistavam não conheciam a obra dele. Sempre perguntar as mesmas coisas, Morte de Vila Severina, e o Chico Buarque, né? E aquilo é superficial. Então ele se abriu comigo porque ele notou que era alguém que estava profundamente interessado nos detalhes da obra dele. 2 detalhes para concluir. Uma, eu fui num sebo de São Paulo, estava a tua tese de doutorado à venda lá. Isso. Bom, agora aí basta eu ver na minha banca quem era de São Paulo, se tinha alguém que era um forte candidato, né, a ter desfeito. Estava lá com máquina de escrever, bonitinho. Isso. Olivetti mecânica. Exatamente. Eu não usava nem a máquina elétrica. Agora, por último, uma pergunta. Como é que você chegou a decisão de publicar aqueles primeiros poemas do João Cabral de Melo Neto, naquela edição da UFRJ? Como é que foi aquilo? Ele tinha me dito que eu perguntava sobre poemas anteriores à Pedra do Sono. E ele contou que uma vez ele tinha poemas da adolescência e ele havia rasgado os poemas. E a mulher dele foi lá, Dona Estela, recolheu do lixo e botou no caderninho. Ora, então eu já percebo que ele rasgou de maneira que a mulher pudesse recompor. E ele queria isso, porque se ele quisesse mesmo se livrar, daqueles poemas, ele teria transformado em pedacinhos, em picotes, né? E então dizia aquilo lá, a Estela, ela que salvar essa porcaria aí, né? Eu falei, olha, mas ia fazer 70 anos, em 1992, e eu tinha, já pela amizade com ele, havia iniciado um processo de doutoramento honoris causa pela FRJ. E disse, você não quer dar também uma homenagem, e nós homenagearmos você, dar um presente? Seria o seguinte, fazer uma edição pequena desses. Já tem a glória de ter um exemplar. Numerada, e uma edição feita, à moda antiga, com subscritores. Uma edição paga por aqueles que quiseram. Eu não sei como é que chegou uma minha mão. Não sei. Temos amigos em comum, talvez o Écio, não sei. Não foi. Não. Aí, em resumo, ele concordou em fazer essa edição, me deu essa honra, né, de me dar um livro inteiro, que eu então preparei, foi uma edição bonita, também, uma edição bem montada ali, bem feita. E, portanto, no dia em que ele ganhou o título de honoris causa, essa edição começou a circular. Até depois que o editor não gostou muito, porque achou que é uma edição bonita demais, que ele achou que seria um folhetinho, né? Mas foi uma edição no âmbito universitário. Mas a capa é feita com faca, muito bem trabalhada. Até a ideia foi minha. Ali na capa, de botar, primeiro botar uns quadradinhos, preto e branco, e que forma a palavra primeiros poemas. Mas forma assim quase primeiro, como se fosse uma alfabetização poética. Essa foi uma ideia que eu dei ali. Muito bonita. E hoje em dia já é uma raridade esse livro, né? Olha, muito obrigado, foi um prazer enorme estar com o Antônio Carlos aqui. Muito obrigado, o prazer foi meu. Tudo de bom, até uma